¿Necesita teléfono? Aleluya. Gloria a Dios. Me avisa cuando ya estén las dispositivas. Buenas tardes a todos los hermanos. Muito Deus boa les tarde bendiga. a todos. Deus abençoe. Es una bendición para mí poder compartir con ustedes en esta hermosa tarde. É uma grande bênção para mim poder compartilhar com vocês nessa tarde maravilhosa. Quiero agradecer al liderazgo de nuestra organización a nivel internacional, a nivel mundial, a los hermanos, al pastor Kincaid, al hermano Min. Dios los bendiga, gracias. Y al hermano Montefusco, que es nuestro pastor anfitrión, Dios les bendiga. Eu gostaria de agradecer a toda a liderança global, ao pastor Kincaid, ao pastor Ming, ao pastor Montefusco. Que o Senhor abençoe a todos. Me han pedido que comparta parte de nuestra experiencia plantando iglesias. Me pediram para compartilhar parte da nossa experiência plantando igrejas. Y gracias a Dios, porque el modelo que vamos a presentar está basado en la palabra de Dios. E graças a Deus, porque o modelo que nós vamos apresentar aqui está embasado na palavra de Deus. Y le hemos llamado a este tema la urgente necesidad de sembrar iglesias. No sé si ya estamos ahí. E o tema, então, desse momento será a urgente necessidade de implementar igrejas. Hoy más que nunca creemos que es urgente. Hoje, mais do que nunca, nós cremos que é urgente. Cuando usamos la palabra urgente, Quando usamos a palavra urgente, en nuestro entendimiento, no nosso entendimento, consideramos que es deprisa, es ya, es rápido. consideramos que há uma pressa, uma necessidade, uma urgência, Que no puede esperar más, que não dá mais para esperar, que esto no debe de esperar. que não devemos mais esperar. Así que es urgente Então é urgente, en tres lados, por três lados. tres espacios, tres partes. Vai ter três partes, Le urge a Dios, por três motivos. Há uma urgência de Deus. es urgente para Dios, Isso é urgente para Deus. es urgente también para la iglesia, É urgente também para a igreja, pero es más urgente para el mundo, mas é mais urgente para o mundo, porque el mundo está muriendo porque o mundo está morrendo. y Dios nos confió la medicina, E Deus nos deu o remédio. Dios nos confió la cura. Deus nos deu a cura. Así que ese mundo está agonizando. Esse mundo está agonizando. Nosotros tenemos la cura. E nós temos a cura. Y en esta ocasión la cura es el cuerpo de Cristo. E assim, nessa ocasião, a cura é o corpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. E o corpo de Cristo é a igreja. Así que la iglesia
Então a igreja es la cura é a cura para las comunidades, para as comunidades, para los pueblos, para os povos, para las tribus, para as tribos, para las naciones, para as nações, para el mundo. para o mundo. Una iglesia Uma igreja que sea el cuerpo de Cristo. que seja o corpo de Cristo. Una iglesia que sea Uma igreja bíblica, que seja bíblica, cristocéntrica cristocêntrica y pentecostés. pentecostal. Alabado sea su nombre. Quiero invitarle a abrir su Biblia en Hechos capítulo 15, verso 36. Quero convidá-los a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 15, versículo 36. Dice la escritura: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Hechos capítulo 16, verso 10. Agora o capítulo 16, versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para ir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Hoy escuché que tenemos iglesia en Macedonia. Hoje eu vi que temos alguém aqui da igreja de Macedônia. El apóstol Pablo llevó el evangelio a Macedonia. O apóstolo Paulo levou o evangelho para Macedônia. Nosotros tenemos ahora que llevar la iglesia a otros países, E nós agora temos que levar a igreja para outros países, a otras comunidades, para outras comunidades, a otros pueblos, a outros povos, a otras tribus, a outras tribos, a otras lenguas. a outras línguas. La iglesia A igreja tiene un mensaje que compartir. tem uma mensagem para compartilhar. Quiero invitarle a que oremos, por favor. Quero convidar vocês a orar. Nuestro Dios que estás en gloria, te damos gracias Senhor, o Senhor que está na glória, nós te damos graças por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra hoy. por essa oportunidade que o Senhor nos dá de escutar a tua palavra hoje. Permite, Señor, Permite, Senhor, que tu pueblo que o teu povo pueda comprender possa compreender en el Espíritu no seu espírito la urgente necesidad a urgente necessidade del mundo do mundo de tener una iglesia de ter uma igreja que anuncie tu reino, que anuncie o seu que reino, anuncie tu que palabra anuncie a tua palavra y que traiga esperanza e que traga esperança en el nombre de no Jesús. nome de Jesus. Amén y amén. Puede sentarse. Podem sentar-se. El apóstol Pablo y su ministerio es el modelo más emocionante en el oficio de sembrar iglesias. O apóstolo Paulo e o seu ministério é o modelo mais interessante para a semeadura de igrejas. Las personas que viven en el mundo en su mayoría han sido lastimadas, han sido rechazadas, han sido discriminadas y a todos en alguna oportunidad les han cerrado las puertas. As pessoas que vivem no mundo, elas são muitas vezes desprezadas, menosprezadas, né? Estão em sofrimento e muitas vezes as portas foram fechadas para essas pessoas. Pero la iglesia es el único lugar Mas a igreja é o único lugar que puede recibir que pode receber a todas las a personas, todas as pessoas. no importa cómo sean, Não importa como elas sejam, no importa quién sean, não importa quem elas sejam, no importa qué tengan, não importa o que tenham, la iglesia a igreja debe de estar deve estar con los brazos com os abiertos. braços abertos. Todos son bienvenidos a la iglesia. Todos são bem-vindos à igreja. La única condición A única condição para venir a la para iglesia vir à igreja es que sean é pecadores, que sejam pecadores. porque ahí está Cristo. Porque ali
está Jesus. para limpiar sus pecados. Cristo para limpar os seus pecados. Él limpió mis pecados. Ele limpou os meus pecados. El día que yo fui a la iglesia, No dia que eu fui à igreja, me sentí perdonado, me senti perdoado. me sentí amado, Me senti amado. me sentí aceptado Me senti aceito. y encontré alimento para mi alma. E encontrei alimento para minha alma. Esa es la necesidad de la gente Essa é a necessidade das pessoas. y por eso es urgente E por isso é urgente que sembremos que iglesias semeemos igrejas para atender las personas del mundo que tienen esa necesidad. para atender as pessoas do mundo que têm essa necessidade. Es urgente sembrar iglesias en primer lugar, É urgente semear igrejas em primeiro lugar, porque la iglesia anuncia el reino de Dios. porque a igreja anuncia o reino de Deus. Quiero invitarle a abrir su Biblia en Lucas capítulo 14, verso 21. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 14, verso 21. Lucas capítulo 14, verso 21, dice la escritura: vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Assim diz a palavra do Senhor. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. El verso 22, y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Repitan todos: aún hay lugar. Ok. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. O pastor gostaria que repetisse: e ainda há lugar. Aún hay lugar en el reino de Dios para sembrar iglesias. Ainda há lugar no reino de Deus para semear igrejas. El verso 23, dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. No versículo 23 diz assim: então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces vamos a repetir en esta ocasión: hay lugar, Vamos repetir: há lugar, hay que forzarlos a entrar temos que obrigá-los a entrar, forçá-los a entrar, hasta que se llene su casa. até que a casa esteja cheia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La iglesia tiene que hacer ese trabajo, que fundar iglesias, hay que plantar iglesias, porque la iglesia anuncia el reino de Dios. Então a igreja precisa fazer esse trabalho. Por isso é preciso fundar novas igrejas para anunciar o reino de Deus. La iglesia local es la expresión contextualizada del cuerpo de Cristo. A igreja local é a expressão contextualizada do corpo de Cristo. Es decir, que el cuerpo de Cristo, Isso quer dizer que o corpo de Cristo, cuando llega a una comunidad, quando ele chega a uma comunidade, lleva salvación, leva a salvação, lleva sanidad, leva a sanidade, lleva liberación, leva a liberdade, lleva bendición leva a bênção y lleva prosperidad. e leva a prosperidade. Cuando una comunidad se abre una iglesia, Quando se abre uma igreja em uma comunidade, la comunidad es impactada y transformada. a comunidade é impactada e transformada. Tu iglesia A tua igreja debe de estar impactando tu comunidad, deve estar impactando a sua comunidade, porque es el cuerpo de Cristo. porque é o corpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene salud
E o corpo de Cristo tem saúde. El cuerpo de Cristo tiene poder. O corpo de Cristo tem poder. La iglesia tiene un poder A igreja tem poder. que Dios le dio Que Deus deu a través de Cristo. através de Cristo. Jesús dijo Jesus disse que nos había dado toda autoridad que nos deu toda a autoridade para hollar serpientes y escorpiones. para combater serpentes e escorpiões. Es decir, Isso quer dizer que la iglesia tiene tal autoridad que a igreja tem essa autoridade para transformar las comunidades, para transformar as comunidades, para transformar los pueblos. para transformar os povos. Pero tiene que ser una iglesia Mas tem que ser uma igreja que testifique del cuerpo de que Cristo. testifique o corpo de Cristo. Es necesario plantar una iglesia É necessário plantar uma igreja, porque es la única forma de alcanzar al mundo porque é a única forma de alcançar o mundo con el evangelio. com o evangelho. De repente acá en Brasil o en nuestros países hay muchas iglesias, Aqui no Brasil e nos nossos países existem muitas igrejas, pero existen otros continentes donde no hay iglesia. mas existem continentes onde não há igrejas. En el continente europeo No continente europeu no hay suficientes iglesias. não há igrejas suficientes. Dios está haciendo algo en Europa ahora. E Deus está fazendo algo na Europa agora. Yo tengo mi propia teoría sobre la guerra de Ucrania y Rusia. Eu tenho uma teoria própria sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Ucrania es un país A Ucrânia é um país muy poderoso muito poderoso en producir alimentos, em produzir alimentos, en industria, e na indústria, en tecnología. na tecnologia. Y ahí había una iglesia, E ali tinha uma igreja, pero estaba muy cómoda. mas estava muito acomodada. Cuando vino la guerra, E quando veio a guerra, entonces los pastores salieron de Ucrania. os pastores saíram da Ucrânia. Ahora están predicando en Polonia, Agora estão pregando na Polônia. están predicando en los países alrededor. Estão pregando nos países ao redor da Ucrânia. Esperamos un avivamiento en Europa Estamos esperando um avivamento na Europa. en 3 años, Em 3 anos. en 4 años, Em 4 anos. en 5 años, Em 5 anos. en 6 años. Em 6 anos. Va a haber un avivamiento en Europa. ¿Cuántos dicen amén a Vai eso? ter um avivamento Gloria a na Europa. Dios. Dios Amén. está usando a los pastores de Ucrania para llevar el evangelio a Europa. Deus está usando os pastores da Ucrânia para levar o evangelho à Europa. Como en el libro de Hebreos, Como no livro de Hebreus, como Hechos capítulo 8, como em Atos capítulo 8, hubo que salir. tiveram que sair. Eso no lo menciona las noticias. Isso, as notícias, os noticiários não mencionam. Eso no lo ven los Os políticos. políticos não enxergam isso. Pero los que tenemos una visión de reino, Mas nós que temos uma visão de reino, sabemos qué es lo que está haciendo Dios. sabemos que é isso que Deus está Está fazendo. levantando de nuevo su reino. Ele está levantando de novo o seu ¿Cuántos reino. dicen gloria a Dios? Quantos dizem glória a Porque Deus? es urgente para Dios Porque é urgente para Deus. sembrar iglesias en Semear igrejas Europa. na Europa. Es urgente para É Dios urgente para Deus. sembrar iglesias en los continentes musulmanes. Semear igrejas nos continentes muçulmanos. Es urgente para É Dios urgente para Deus. sembrar iglesias donde no hay iglesias. Semear igrejas onde não tem Y igreja. si ya hay iglesias, sembremos E otras. se existem igrejas, vamos semear mais igrejas. Tiene que haber más iglesias que cantinas, que bares. Tem que ter mais igrejas do que bares. Digan amén. Digan amén. Tiene que haber más iglesias Tem que ter mais igrejas que todos los centros nocturnos que hay en una ciudad. do que todas as casas noturnas que existem em uma cidade. Tiene que haber más Tem iglesias. que ter mais igrejas. La iglesia es la cura. A igreja é a cura. La iglesia es salud. A igreja é saúde. Abramos más iglesias. Vamos abrir mais igrejas. No te enojes, no te molestes. Não se incomode Cuando veas que se está abriendo una iglesia cerca de tu iglesia, quando você vir que estão abrindo uma igreja perto da sua. dale gracias a Dê Dios. graças a Deus. Dale gracias a Dê Dios. graças a Deus. Es el reino de Dios. Porque é o reino de Deus. Entre más iglesias hay,
Quanto mais igrejas houverem, más oportunidad de medicina hay para este mundo. mais oportunidade de Démosle un cura aplauso al Señor haverá por para o eso. mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Las nuevas iglesias son para las nuevas generaciones. As novas igrejas serão para as novas gerações. Hay un distanciamiento muy grande Existe uma distância muito grande entre una generación y otra. entre uma geração e outra. Eso pasó en Europa. Isso aconteceu na Europa. No hubo un enlace entre una generación y otra, Não teve uma aproximação, enlace, sino que entre hubo uma geração un e outra. distanciamiento. Mas houve ao contrário, um distanciamento entre as gerações. Pero eso ya ocurrió también en la Biblia. E isso já ocorreu também na Bíblia, Con los judíos. com os judeus. Se murió una generación que tenía temor de Dios Quando morreu uma geração que tinha o temor de Deus. y nació otra que no conocía. E nasceu outra geração que não conhecia Deus. Eso pasó en Europa. E isso aconteceu na Europa. Esos grandes avivamientos que hubieron en Europa Esses grandes avivamentos que aconteceram na Europa, ahora son solo historia. agora são apenas Esas história. iglesias son museos ahora, Essas igrejas se tornaram museus agora, porque no se trabajó a la próxima generación. porque não foi trabalhada a próxima geração. Tenemos que abrir iglesias para esta generación y para las próximas generaciones. Então precisamos abrir igrejas não somente para essa geração, mas para as próximas gerações. Tenemos que cambiar la forma, Precisamos mudar a forma, no de fondo, não da base, pero sí hay que cambiar la forma, mas tem que mudar o jeito, debido a que la sociedad no es estática. porque a sociedade não é estática. Cada generación tiene un estilo diferente. Cada geração tem um estilo diferente. Por lo tanto, las nuevas iglesias que inicien Então, as novas igrejas que iniciarem deben ser diseñadas devem ser desenhadas, planejadas para alcanzar la gente de su generación, para alcançar as pessoas da sua geração, porque es muy difícil cambiar porque é muito difícil mudar una iglesia diseñada de hace 50 años. uma igreja que foi planejada há 50 anos. La iglesia tiene que tener esa habilidad A igreja precisa ter essa habilidade de contemporizar de contemporizar, con los jóvenes, de atualizar con los niños, com os jovens, con las próximas com as generaciones, crianças e com as próximas gerações, para mantenerse viva. para que se mantenha viva. La iglesia es un cuerpo vivo. A igreja é um corpo vivo, Nunca muere, nunca morre, nunca morirá. nunca morrerá. No hay nada que la pueda detener. Não há nada que possa parar. Tenemos que tener visión de reino. Precisamos ter a visão do reino. Tenemos que amar a las generaciones próximas. Precisamos amar as próximas gerações. No rechacemos a esas generaciones. Não podemos ignorar essas gerações. Vengan, vengan, vengan. Precisamos que elas venham. Les vamos a enseñar el evangelio. Venham que vamos te ensinar Y o que evangelho. ellos salven también a su generación. Aleluya. E assim a sua geração também será salva. Aleluia. La función de la iglesia no cambia. A função da igreja não muda. Cambiemos la forma. Quando se muda a forma ou o estilo. Primera de Corintios capítulo 9, verso 22. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Primera de Corintios capítulo 9, verso 22. Dice lo siguiente: me he hecho débil a los débiles, dijo Pablo. Para ganar a los débiles de todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Paulo disse assim: para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. El apóstol Pablo tenía ese principio de cómo plantar una iglesia. O apóstolo Paulo tinha esse princípio de como plantar uma igreja. Eso es una llave. Isso é uma chave, é um segredo.
Esa es una llave. Él encontró que para alcanzar a alguno tenía que, si este era débil, tenía que hacerse débil. Ele encontrou esse segredo que para alcançar as pessoas, se essa pessoa fosse fraca, ele se fazia fraco. Si estaba sin ley, tenía que comportarse como un hombre sin ley para que de todos modos alcanzarlo. Se era uma pessoa sem lei, ele se comportava como uma pessoa sem lei para poder alcançar essa pessoa. Esta ley se llama la ley de la adaptabilidad. Essa lei se chama lei da adaptabilidade. Cuando tú vayas a plantar una iglesia a un país, a un pueblo, a un lugar, Quando você for plantar uma igreja em um bairro, num país, em um povoado, em um lugar, adáptate a la forma de ese pueblo. procure se adaptar à forma desse povo. Habla como ellos, Fale como eles. come como ellos, Coma como eles. convive con ellos Conviva com eles. y gánalos para E Cristo. ganhe-os para Jesus. Para Así se planta una iglesia. Assim se planta uma igreja. Cuando vayas a una comunidad, Quando for a uma comunidade, habla con ellos, fale com eles. come con ellos, Coma com eles. comunícate con ellos, Converse com eles. trabaja con ellos Trabalhe com eles. y alcánzalos E alcance-os para Cristo. para Cristo. Así se funda una E iglesia. assim se funda uma igreja. Esa es la llave. Esse é o segredo. El apóstol Pablo dijo: O apóstolo Paulo disse: a todos me he hecho de todos. a todos me fiz. Um momento. Segunda parte del verso 22. Tornei-me tudo para com todos, Para que de todos modos para de alguma forma salve a algunos. salvar alguns. Diga conmigo: de alguna forma De alguma forma salvaré salvarei a alguno. a alguém. Repita conmigo una vez más: de alguna De forma alguma forma salvaré salvarei a alguno. a alguém. Digan gloria a Dios. Glória a Deus. Aleluya. La iglesia, es urgente que plantar iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia organiza y estructura sus funciones. É urgente implantar igrejas porque a igreja organiza e estrutura as suas funções. La iglesia es, A igreja é, la iglesia hace lo que es, ela faz aquilo que ela é y la iglesia organiza lo que hace. e ela organiza tudo aquilo que ela faz. Veamos qué es la iglesia. Vamos ver o que é a igreja. Mateo 16, 18. Mateus 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Entonces, la iglesia es de Cristo. ¿De quién es la iglesia, hermanos? Então a igreja é de Cristo. De quem é a igreja, meus irmãos? ¿De quién es la iglesia? Oh, qué bueno. Yo pensé que era mía. Eu achei que era minha. Yo pensé que era suya. Achei que era sua. ¿Alguna vez le han dicho la iglesia del pastor Gustavo? Alguma vez disseram para vocês a igreja do pastor Gustavo? ¿La iglesia del pastor Eduardo? A igreja do pastor Eduardo ¿La iglesia del pastor Montefusco? Montefusco? A igreja do pastor Montefusco? No es su iglesia. Não é sua igreja. No es mi iglesia. Não é minha igreja. Es de Cristo. É a igreja de Cristo. Cristo murió por ella. Cristo Démosle un morreu aplauso por al Rey de ela. Reyes. Demos Señores, aplauso señores, ao Rei Él dos Reis, es su Senhor dos iglesia. Senhores. Es su igreja iglesia. é dele. Es su iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. A igreja pertence a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. ¿Y sabe por eso? En su naturaleza nadie la puede destruir. E por isso, na sua natureza, nada pode destruir a igreja. Digan amén.
Digam amém. El diablo ha intentado destruir la iglesia O diabo tem tentado destruir a igreja. desde tiempos bíblicos. Desde os tempos bíblicos. La primera persecución, A primeira perseguição. Hechos capítulo 6. Em Atos capítulo 6. De ahí para adelante ha habido persecuciones E daí em diante houveram perseguições. a sectores de iglesias. Pessoas contra a igreja que tentaram destruir a igreja. Ha habido persecuciones étnicas. Houveram perseguições étnicas. Ha habido persecuciones políticas. Houveram perseguições políticas. Pero siempre detrás de eso Mas sempre por detrás disso hay una persecución a la iglesia. há uma perseguição à igreja. El diablo no ha quitado de vista a la iglesia. Siempre quiere hacerle daño a la iglesia. O diabo não perde a igreja de vista, ele sempre quer fazer mal à igreja, sempre quer prejudicar a igreja. Tiene más de 2000 años de estarlo intentando, Ele tem tentado há mais de 2000 anos, mas no ha podido hacerlo. mas não conseguiu fazer No isso. podrá hacerlo. E não poderá fazer Está isso, derrotado. porque ele está derrotado. La iglesia de Cristo es triunfante. A igreja de Cristo é Digan triunfante. gloria a Dios. Aleluya. La iglesia es el cuerpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Así que cuando se planta una iglesia, Então, quando se planta uma igreja, se está llevando el cuerpo de Cristo se está levando o corpo de Cristo a ese lugar. a esse lugar. Y el cuerpo de Cristo E o corpo de Cristo tiene muchos beneficios. tem muitos benefícios. Digan amén. Digam amém. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Por suas chagas, por suas pisaduras, nós fomos curados. ¿En dónde estaban las llagas? E onde estavam essas chagas? En el cuerpo. No corpo. Por su sangre Pelo seu fuimos sangue, perdonados. fomos perdoados. ¿En dónde estaba su E sangre? onde estava o sangue? En su cuerpo. No corpo dele. Cuando una iglesia es plantada en un lugar, E quando uma igreja é plantada em um lugar, se lleva perdón, se leva perdão, se lleva salud, se leva saúde, lleva bendición, se leva bênção, lleva liberación se leva liberdade y lleva prosperidad. e também se leva prosperidade. Hace años decidimos abrir iglesias en Guatemala, Nesse ano nós decidimos abrir igrejas na Guatemala, en lugares donde no había iglesias. em locais onde não havia igrejas. Después de que comenzamos a abrir cada iglesia en cada lugar, E depois que nós começamos a abrir cada uma dessas igrejas em cada um desses lugares, la mortandad de niños comenzó a bajar, a mortalidade infantil começou a cair. porque la iglesia lleva salud y Porque a sanidad. igreja leva saúde. La estadística bajó en personas que estaban dementes. Baixaram as estatísticas, os números das pessoas que tinham doenças mentais. La mortandad de mujeres bajó, A mortalidade de mulheres baixou. porque la iglesia es salud. Porque a igreja é saúde. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El consumo del alcohol bajó. O consumo de álcool baixou. Las comunidades comenzaron a prosperar. As comunidades começaram a prosperar. Se ha comprobado E foi comprovado. que en una comunidad donde hay una, dos o más iglesias, Em uma comunidade em que há uma, duas ou mais igrejas, las familias son más estables. as famílias são mais estáveis. La gente es más feliz As ahí. pessoas são mais felizes nesse Las lugar. personas son más bendecidas ahí. As pessoas são mais abençoadas. La nesse iglesia lugar. es luz. A igreja é luz. Sembremos Vamos iglesias. semear igrejas. Llevemos iglesias, sembremos iglesias. Vamos semear igrejas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La iglesia hace lo que es. A igreja faz aquilo que ela é. Primera de Pedro capítulo 2 verso 4. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 2 verso 4. Lo puede leer. Ok, já vou lendo, vamos lendo aqui. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Verso 9. O 9, também o 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Digan gloria a Dios, aleluya. Vosotros sois linaje escogido, Vocês são geração eleita, real sacerdocio. Sacerdócio real. Levántese el real sacerdocio. levantem-se, vocês Nación são o sacerdócio santa. real, nação santa, Pueblo adquirido por Dios. povo comprado por Deus, Pueblo adquirido por Dios. povo comprado por Eso Deus, sois vosotros. somos nós, Sois pueblo somos povo, adquirido por Dios. comprado por Deus. Y dice la Biblia, E a Bíblia diz, un momento, para que anunciéis para que anuncieis las virtudes as virtudes de aquel que os llamó daquele que os chamou de las tinieblas das trevas a su luz admirable. para a sua luz, sua La maravilhosa iglesia luz. hace lo que es. A igreja faz aquilo que ela La iglesia é. es luz A igreja é luz y anuncia e anuncia las virtudes as virtudes de Dios de Deus para sacar a la gente para tirar as pessoas de las tinieblas das trevas a la luz. Démosle aplauso para a al luz. Señor. Somos pueblo adquirido, somos nación comprado por santa, Deus, somos nação real santa, sacerdocio, somos sacerdócio pueblo de real. Dios. Somos o povo de Aleluya, Deus. Aleluia. aleluya. Pueden sentarse. Podem sentar-se, por favor. Somos piedras vivas, Nós somos pedras vivas. no somos piedras muertas, Não somos pedras mortas. no somos piedras de estorbo. Nós somos pedra de... Obstáculo. Não somos pedra de obstáculo, Somos de piedras tropeço. vivas. Nós somos pedras vivas. Somos cada uno de nosotros. Cada um de nós Es una parte é uma parte importante importante en el cuerpo de no Cristo, corpo de Cristo. en la iglesia. É a igreja. Amén. Amém. Hacemos, es decir, anunciamos las virtudes de Cristo Quer dizer que nós anunciamos as virtudes de Cristo para que las personas salgan de sus tinieblas. para que as pessoas saiam das suas trevas. Sí, Sim. eso lo hemos vivido nosotros personalmente. E isso cada um de nós viveu pessoalmente. Cuando se siembra una iglesia en una comunidad, Quando se semeia uma igreja em uma comunidade, la gente sale de las tinieblas as pessoas saem das trevas. y la luz del evangelio les resplandece, les abre los ojos. E a luz do Evangelho faz essas pessoas resplandecerem, abre os seus olhos. Es urgente que sembremos iglesias. Então é urgente que semeemos igrejas. La iglesia organiza lo que hace. A igreja organiza o que ela faz. Tito capítulo 1, verso 5. Está em Tito, capítulo 1, verso 5. Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Por lo que el apóstol Pablo escribe a Tito, Assim, o apóstolo Paulo escreve a Tito. se nota que había una estructura interna en cada iglesia. Então, com isso se percebe que existia uma estrutura interna em cada igreja. Y lo mandó para que organizara la iglesia estableciendo ancianos. E aí ele enviou para que ele organizasse a igreja e estabelecesse os anciões. Cuando tú comiences una iglesia en un lugar, Quando você começar uma igreja em um lugar, desde el principio, desde o início, comienza la estructura. comece com a estrutura. No comiences una iglesia Não comece uma igreja sin una estructura. sem uma estrutura. La estructura es la que le da forma al cuerpo. A estrutura é que vai dar forma ao corpo. Es como nuestro propio cuerpo. É como o nosso próprio corpo, Se sostiene que se sustenta por
la estructura de los huesos: pela estrutura dos ossos, cabeza, cabeça, tronco, extremidades, extremidades. superiores. Es la estructura del cuerpo. Existe uma estrutura no corpo. La iglesia que no tiene estructura E uma igreja que não tem estrutura es una iglesia deforme. é uma igreja que fica sem forma. Piense su cuerpo si no tuviera huesos. Pense como seria o corpo se não houvessem os ossos. Sería una bola de carne así, Seria como uma bola de carne, con ojos, com olhos, con orejas, com orelhas, con bigotes. com bigode, Fea. muito feia. La iglesia que no tiene estructura A igreja que não tem estrutura es fea. é feia, Pero la iglesia que tiene estructura mas uma igreja que tem estrutura es la iglesia del cuerpo de Cristo. é a igreja do corpo de Cristo. Y esa tiene forma, E ela tem uma forma, es hermosa, é bonita, es bella, é muito bela, es linda, é linda. crece, Ela cresce, se embaraza ela fica grávida y da hijos e gera filhos y da otras e iglesias. gera outras igrejas. Si quieres que tu iglesia tenga otras Se iglesias, você quer que a sua igreja tenha outras igrejas, tienes que tener estructura. precisa ter estrutura, Tienes que tener estructura interna. precisa ter uma estrutura interna. Eso es organización interna. Isso é a organização interna. No solo hay que tener el deseo y la visión de abrir una iglesia. Não basta apenas ter a visão de abrir uma igreja. La iglesia que es la base A igreja que é a base tiene que tener estructura precisa ter uma estrutura para fundar otra iglesia. para que possa fundar uma outra igreja. Por favor, Por favor, pastores, pastores, tengan estructura en su iglesia. tenham estrutura nas suas igrejas. Tengan estructura en su iglesia, organización interna. Tenha uma organização interna na sua igreja. Así que cuando usted se muera, yo no voy a morir. Porque assim, quando você morrer, eu não vou morrer. La estructura sigue A caminando. estrutura vai seguir andando. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. No tiene que detenerse. Não tem que parar. En nuestro país falleció los dos fundadores de nuestra misión. No país do pastor faleceram os dois fundadores da missão deles. Y la iglesia siguió. E a igreja continuou. No se detuvo. Não parou. Sigue creciendo. A igreja segue crescendo. Porque tiene estructura. Porque tem uma estrutura. Cuando tú ya no estés, tu iglesia seguirá. No, la iglesia seguirá, pastor, caminando. Quando você, pastor, quando você não estiver mais aqui, a sua igreja seguirá caminhando? Eso depende Isso vai depender de tu estructura. da sua estrutura. Démosle un gloria a Dios, por Dê favor. glória a Deus. Establece ancianos. Estabeleça os anciões. La estructura, establece autoridad. Estabeleça autoridade. Establece estructura. Estabeleça estrutura. Establece organización. Estabeleça organização. Forma líderes. Forme líderes. Y envíalos E envie-os. a abrir otras Para iglesias. abrir outras Démosle un igrejas. fuerte aplauso al Dê um Señor. aplauso ao Senhor. Aleluya. La iglesia implementa, A igreja implementa, planifica, planeja, ejecuta executa y evalúa e avalia su asignación o seu desempenho en programas de crecimiento numérico. com programas de crescimento numérico. Le voy a dejar un programa brevemente Eu vou deixar para vocês um programa de forma que usted rápida, puede poner en su iglesia que você pode aplicar na sua igreja, para que su iglesia crezca. para que a sua igreja cresça. Se llama cada uno Se chama Cada Um gane uno Ganha Um en un año. em um ano. No es posible que un miembro de la iglesia Não é possível que um membro da igreja, en un año em um ano, no pueda ganar a uno. não possa ganhar uma pessoa. ¿Cómo es posible que hayan pasado 15 años, Como é possível que tenham passado 15 anos, 20 años 20 anos y no ha ganado ni uno? e não tenham ganhado ninguém? No merece ser salvo. Não merecem ser salvos? Nosotros Nós tenemos que motivar a la iglesia precisamos motivar a igreja a ganar uno, a ganhar cada uno, cada pessoa ganhar uma pessoa en un año. em um ano. Tu iglesia tiene 80 miembros, Se a tua igreja tem 80 membros, el otro año tiene que tener o 160. outro ano precisa ter 160. Cuando tenga 160, Quando tiver 160, el otro año va a tener
No outro ano vai ter 320. 320. El otro año va a tener E no 640. outro ano 640. Pero eso se dice fácilmente. Isso é fácil de dizer, Pero motivar a los 60, mas motivar os 60, motivar a tus miembros a ganar uno cada uno, motivar os seus membros a ganhar uma pessoa cada um, eso es la práctica é uma prática de lo que Cristo le dijo a Pedro: do que Cristo falou para los haré Pedro. pescadores de hombres. Farei de vocês pescadores de homens. La iglesia tiene que entrenar a su gente. A igreja precisa treinar as suas pessoas. Entrenemos. Vamos treiná-los. La iglesia tiene que entrenar, es un entrenamiento. A igreja precisa fazer treinamento com as pessoas. Entrénelos en el evangelismo. Treine-os no evangelismo. Entrénelos en la oración. Treine eles na oração. Entrénelos en la liberación. Treine eles em libertação. Entrénelos en la predicación. Treine eles na pregação. Todos los de la iglesia deben de ser predicadores. Todos da igreja devem ser pregadores. Todos los de la iglesia deben de ser gente que ora por los enfermos. Todos da igreja devem ser pessoas que oram pelos Y enfermos. todos deben de ganar uno E todos precisam ganhar um en un año. em um ano. ¿Cuántos aceptan el desafío acá? Quantos aceitam o desafio? ¿Cuántos creen que sus iglesias pueden crecer en un año? Quantos creem que as suas igrejas Em podem um crescer ano. em um ano? Cada uno gane uno. Diga conmigo, cada uno Vamos dizer, cada um gane uno. ganha um. Cada uno gane uno. Todos, cada uno. Cada um. Cada um ganha um. Fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. La iglesia no se puede detener. La iglesia no se puede detener. La iglesia no se va a detener. Va a crecer. A igreja não pode ser detida, a igreja vai crescer. El tiempo de pandemia, No tempo da pandemia, es posible que el diablo haya pensado, porque casi no piensa. é possível que o diabo tenha pensado, porque ele quase não pensa. Pero es posible que pensó: Mas pode ser que ele tenha pensado: voy a detener a la iglesia. vou parar a igreja, Voy a encerrar a los vou creyentes. fechar as igrejas, Les voy a poner pánico. vou colocar os crentes isolados, Le voy a poner miedo. vou colocar pânico e medo neles. Cuando abrimos otra vez, E quando abrimos de novo, ahí estaba la iglesia, lá estava a igreja. más grande, Maior, más fuerte, mais forte, con más com miembros, mais membros, con más gente. com mais pessoas. Diga gloria a Dios. Deu glória a Deus. Con más gente. Com mais gente. No la pudo detener. Não foi possível deter. Así que el diablo dice: ¿qué voy a hacer con la iglesia? E aí o diabo falou: o que eu vou fazer com a igreja? No puede hacer nada con la Não iglesia. pode fazer nada com a La igreja. iglesia es el cuerpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Sembremos más iglesias. Vamos semear mais igrejas. La iglesia planifica, organiza, implementa, ejecuta programas de crecimiento numérico y desarrollo personal. A igreja planeja, organiza, implementa e executa programas de crescimento numérico e de desenvolvimento pessoal. Cuando lleves a sembrar una iglesia a una aldea, a una comunidad, Quando você for semear uma igreja em uma localidade, uma aldeia, uma comunidade, entonces debes de pensar en el desarrollo personal. é necessário pensar no desenvolvimento pessoal. El desarrollo personal que lleva a la iglesia a la comunidad. É no desenvolvimento pessoal que a igreja vai levar para essa comunidade. La iglesia debe ser la primera opción que busca la gente en la comunidad. A igreja precisa ser a primeira opção que as pessoas vão buscar na comunidade. Antes de ir al hospital, Antes de ir ao hospital, antes de ir a cualquier institución, antes de ir a qualquer instituição, la iglesia tiene la respuesta. a igreja tem a resposta. La iglesia tiene la solución. A igreja tem a solução. La iglesia tiene todo A igreja tem tudo. lo que el ser humano necesita. Tudo que o ser Démosle un humano aplauso al precisa. Señor. Dê um Dios aplauso le ao dio a la Senhor. iglesia todo, todo, todo. Deus deu tudo para a igreja. Tudo. La iglesia que planta iglesias, A igreja que planta igrejas tiene visión.
tem visão, tiene motivación, tem motivação, tiene inclusividad ela é inclusiva con otros ministerios, com outros ministérios, tiene pasión. ela tem paixão. Y eso no es nato de la iglesia, Isso não é nato da igreja, es del pastor. é do pastor. Como es el pastor, Como é o pastor, es la iglesia. assim como é o pastor, assim é a igreja. Así es la congregación. E assim vai ser a congregação. Entonces el pastor que Dios usa para plantar iglesias Então, o pastor que Deus usa para plantar igrejas es un soñador. é um sonhador. Pastores, ¿cuántos son soñadores aquí? Quantos são sonhadores aqui? Es un soñador. Es dinámico, É dinâmico, es decisivo, ele é decidido, es optimista, é otimista, es é independiente independente de sí mismo, de si mesmo, depende de Dios, depende de Deus. es vendedor de ideas, Ele é um vendedor de ideias, es creativo. ele é criativo. El pastor tiene O ideas, pastor tem ideias, las mejores as ideas melhores ideias en una comunidad em uma comunidade son del pastor. são do pastor. Amén. Amém? El pastor tiene pasión, O pastor tem paixão, tiene ingenio, ele tem inteligência, tiene convicción, ele tem convicção, tiene imaginación, ele tem imaginação, tiene innovación, ele tem inovação, tiene creatividad, tem criatividade, tiene veracidad, ele é verdadeiro, tiene perseverancia, ele é perseverante, tolera los errores de ele otros, tolera os erros dos outros, sabe delegar, sabe delegar, establece metas, estabelece metas se orienta hacia lo esencial, e se concentra naquilo que é se essencial, enfoca en la ejecución, se coloca na execução abre la organización y la iglesia para nuevos horizontes. e abre toda a organização da igreja para novos horizontes. Su interés son las personas, Seu interesse são as pessoas, no las cosas, não as coisas, las as personas, pessoas, las personas, as pessoas, las personas, as pessoas, las familias, as famílias, las personas, as pessoas, los os matrimonios. casamentos. Trabaja en equipo Ele trabalha em equipe y forma e equipos. forma equipes. Cuando se planta una iglesia, Quando se planta uma igreja, detrás del que plantó una iglesia por trás daquele que plantou uma igreja, hay una organización, há uma organização. hay un pastor con visión, Tem um pastor que tem uma visão, hay una estructura bien formada, tem uma estrutura bem organizada, bíblica, bíblica, cristocéntrica cristocêntrica y pentecostés. pentecostal. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señor. Gracias. Vamos a ponernos de pie. Vamos ficar em pé. Quiero que pienses en este momento. Quiero hacerte un desafío. Quero que você pense nesse momento. Eu vou te fazer um desafio. En donde consideras que puedes comenzar una nueva iglesia. Para você pensar onde que você pode começar uma nova igreja. Wow. ¿En dónde te gustaría comenzar una nueva iglesia? Aonde você gostaria de começar uma nova igreja? Solo piénsalo. Pense, Imagínalo. imagine, Considéralo. considere. ¿Ya? Já pensaram? Piensa en dónde puedes abrir una iglesia. Pense aonde você pode abrir uma igreja. Aunque ya haya muchas iglesias ahí, Mesmo que tenha muitas igrejas nesse aún lugar, hay lugar. ainda tem lugar. Aún hay lugar. Ainda há lugar. Piensa, Pense, imagina, imagine, considéralo. considere. ¿Ya? Já? Levanta tus manos conmigo. Levante suas mãos. Padre, en el nombre de Jesús. Senhor, no nome de Y Ramay Jesus. soja basoquento rabasoja. Oh, gloria a tu nombre, Señor.
Necesitamos abrir más iglesias. Nós precisamos abrir mais igrejas. Hay lugares donde todavía no hemos llevado tu palabra. Tem lugares que ainda não levamos a tua Hay palavra. gente que está muriendo por no escuchar tu Tem palabra. pessoas que estão morrendo porque ainda não ouviram a tua palavra. Ayúdanos a llevar tu cuerpo Ajuda-nos a levar o teu corpo a lugares a lugares donde no hay onde não há iglesia, igrejas, donde no están los beneficios de tu cuerpo. aonde não tem os benefícios do teu corpo. En el nombre de No nome de Jesús, Jesus, te lo pedimos, Señor. nós te pedimos, Oh, Senhor. gloria, 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 gloria a tu nombre. Glória, Senhor. Declaramos un hecho, Señor, Declaramos aqui um ato, Senhor, que nuestras que congregaciones nossas congregações abrirán otras congregaciones, abrirão outras congregações, que nuestras que as iglesias nossas igrejas abrirán otras iglesias, abrirão outras igrejas, que nuestras iglesias locales que as nossas igrejas locais crecerán en número, crescerão em número, serán poderosas serão poderosas en espíritu, no espírito, en palabra, na palavra, en estructura, na estrutura, en finanzas. nas finanças. En el nombre de Jesús, No nombre de reciba esto, siervo de Dios, recíbalo, Receba, siervo de recíbalo Dios. ahora, Receba, recíbalo, receba. recíbalo y Receba. lleve a su iglesia esa visión. Leve para sua Vamos igreja a abrir essa visão. otra iglesia. Essa visão de abrir Es outras urgente igrejas. abrir otra É iglesia. urgente abrir outra igreja. Y Rabai Soha Maroketori Karamabai Soha Basoha. Oh, Rikarabai Soha Maroketori Kataramanto Rabasoha. Oh, Rikarabai Soha Masuki Taraman Soha Basoha. Oh, gloria, 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 gloria a tu nombre. Aviva la iglesia en medio de los tiempos. Aviva la iglesia en medio de los A tiempos. igreja, Senhor, nesse tempo. Aviva la iglesia en medio de los tiempos. Que se abran más iglesias en otros continentes, en otros países, en otras aldeas, en otras comunidades. Que se abran más iglesias en otras comunidades. Y Caramanto Rabasoja Baisabasoja. Santo, 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 santo. Eso es, siervo de Dios. Levanta tus manos una vez más. Levante suas mãos mais uma Levanta vez. tus manos una vez más y recibe. Receba. Recibe hoy Receba hoje esa unción essa para abrir unção otras iglesias. ¿Cuánto para quieren abrir esa outras unción? igrejas. Para abrir otras iglesias. ¿Cuántos Eso, quieren recibe esa esa unción? unción para Receba abrir esa unción. otras iglesias. Para abrir esa otras unción para iglesias. abrir Es otras urgente. igrejas. Es urgente. urgente. Es urgente. É urgente. Ese esfuerzo amerita todo nuestro corazón, nuestra pasión para abrir otras iglesias. Vamos colocar todo o nosso coração, nossa paixão para abrir outras igrejas. Y Carabai, Sojama, Sojaba, Sabacanda. Santo eres, Señor, poderoso eres, Jesús. Gracias, Padre. Muito obrigada, Graças, Jesus. Senhor. Muito obrigada, Jesus. Hay gente aquí que está siendo llamada para ir a abrir otra iglesia. Tem pessoas aqui sendo chamadas para abrir outra igreja. ¿Quiénes son esos? Quem são essas pessoas? Antes de que predicáramos, meses atrás han sentido la necesidad de abrir una iglesia en una comunidad. Tem pessoas aqui que antes de ouvir essa palavra já tinham sentido a necessidade de Tu abrir que uma has igreja sentido essa em uma necessidade. comunidade. Você que sentiu ¿Quieres abrir otra iglesia? essa necessidade. Pasa Você, aquí al frente, vamos você a orar que por quer ti. abrir outra igreja, vem aqui para Dios frente. te va a capacitar, Nós vamos orar e Deus te va a vai dar te los capacitar. recursos, O Senhor te va a vai te abrir dar os puertas recursos. O Senhor para vai que abrir abras as otra portas iglesia. para que você abra outra Y igreja. Rabai, Sojama, Soja. Oh, cuántas iglesias nuevas. Cuántas iglesias nuevas Vejam ahora. quantas igrejas novas. Oh, gloria, 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 gloria. Gloria a tu nombre. Hay gente aquí que está siendo llamada al ministerio. Necesitamos, así como necesitamos obreros, necesitamos iglesias.
Sim, tem pessoas aqui sendo chamadas para a obra. Assim como nós necessitamos de Necesitamos obreiros, ahora, nós recibe, precisamos de recibe, recibe, igrejas. siervo, recibe. Recibe ahora, recibe, recibe. Recebam. Eso recibe unción, recibe gracia. unción, Recibe recebam gracia graça. para abrir otras iglesias, Recebam graça otras para abrir comunidades, outras otras igrejas. comunidades. Para alcançar outras Abre más comunidades. iglesias, ábrelas, Abre más recibe. igrejas. Recibe ahora, recibe, Receba, recibe, receba. recibe. Recibe unción, Receba recibe unção. unción, recibe unción, recibe Receba. unción para abrir otras iglesias. Receba unção. Eso es, recibe unción para abrir otras iglesias. Recebam a unção para abrir outras igrejas. Recibe unción para abrir otras iglesias. Recebam unção para abrir Y outras Ramay igrejas. Sohama Sohabakanda. Eso es, recibe. En este momento el Señor te está dando. En este momento el Señor te está O entregando Senhor já está te entregando. O Senhor está te dando la capacidad espiritual, toda a capacidade espiritual, la capacidad financiera, toda a capacidade financeira, la capacidad humana, toda a capacidade humana, el recurso o humano recurso humano para abrir más iglesias. para abrir mais igrejas. Para abrir más iglesias, recíbelo. abrir más iglesias, Recíbelo, receba. recíbelo. Recíbelo. Y Ramato Rabai Sohama Sokanta Rabasoja. Eso es. Recibe esto, recíbelo en el nombre de Jesús. Iramaito Rabai Sohama Sohabasabakanda. Eso es. Yo sé que está costando, porque es abrir una iglesia. No solo salvar a una persona, es abrir una iglesia. Está costando, pero no te zafes de aquí ahorita. No te quites de aquí. Recíbelo. Eu sei que é difícil, porque abrir uma igreja não é salvar uma pessoa, é salvar muitas vidas, mas permaneça. Hoy te vas a ir embarazado de una iglesia. Receba, você vai sair daqui grávido de uma igreja. Hoy llevas la semilla de una iglesia. Você terá Eso es, semente de uma igreja. Recíbelo. Hoy te llevas la visión de una nueva iglesia. Recíbelo, siervo, recíbelo, siervo, recíbelo. Y Ramansoja Maroqueita Rabasoja. Recíbelo, siervo, recíbelo. Sierva de Dios, recíbelo. Eso es. Aleluya. Las puertas se van a abrir. Las oportunidades van a aparecer para abrir una nueva iglesia. Una familia te va a llamar. Uma família vai te chamar. Una familia te va a llamar. De lejos te dirá: queremos que venga a abrir una iglesia. Uma família vai te chamar de longe, vai dizer: queremos que venha abrir uma igreja. Oh, vas a soñar. Você vai sonhar. Dios te va a enseñar. Deus vai te ensinar. ¿Dónde vas a abrir esa iglesia? Deus vai te mostrar onde ¿Dónde você vas a vai abrir sembrar essa esa iglesia? Aonde você vai semear essa Y igreja. no tengas Não miedo. tenha medo. Ve a sembrar esa Venha iglesia. semear essa igreja. Eso es. Por último, levanta tu mano derecha Levante sua mão direita y dile: envíame e diga: envia-me a sembrar a semear esa iglesia. essa igreja. Quiero ir Quero ir a sembrar semear esa essa iglesia. igreja. Yo iré Eu irei a sembrar semear esa iglesia. essa igreja. Esa iglesia queda sembrada. Essa igreja está semeada. Aleluya. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede volver a su lugar. Podem voltar aos seus lugares. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. Dios me dio una visión de abrir 100 iglesias O Senhor me deu uma visão de abrir 100 igrejas. hace muchos años. Faz muitos anos. Pasamos 5 años
E nós passamos 5 anos. y esa visión no se cumplía. E essa visão ainda não tinha se cumprido. Hubo un hombre E teve um homem, que me dijo, le voy a dar $50,000 e um homem me disse, eu vou te dar $50.000 para que comience ese proyecto en las montañas. para que você comece esse projeto nas montanhas. En el camino E no caminho, nos peleamos nós brigamos por la doctrina. por causa da doutrina. Yo soy pentecostés. Eu sou pentecostal Yo creo en el bautismo en el Espíritu Santo. e eu creio no batismo do Yo Espírito creo en Santo. hablar lenguas. Eu creio no falar em línguas. Él tenía el dinero, Ele tinha o dinheiro, pero él no creía eso. mas ele não acreditava nisso. No hay dinero. Então, não teve dinheiro. Dios envió a un hombre, lo pasó de un país a nuestro país. E aí Deus enviou um homem que El veio misionero Les Melton. de um outro país para o nosso país, que foi o missionário Les. Y cuando él llegó, E quando ele chegou, yo le compartí el proyecto. eu compartilhei com ele esse Al projeto. otro día comenzamos. E no dia seguinte nós começamos. En el 2016, Foi em 2016. hoy tenemos 74 iglesias. E hoje temos 74 Em esse igrejas projeto. nesse projeto. La gloria es para Dios. A glória é para Deus. No te preocupes si no hay finanzas. Não te preocupe se não tem dinheiro. Las finanzas van a venir. O dinheiro vai vir. Ese no es tu problema. Esse não é o seu Ese es problema. el problema de Dios. Esse é o problema de Deus. Tú solo ve Você só precisa ver. a sembrar la iglesia. Você só precisa ir e semear a igreja. Dios les bendiga, hermanos. Que o Senhor os abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós teremos daqui a pouco nosso intervalo. Estaremos retornando às 19 horas. In some minutes, we're going to have our break, and we are coming back at 7 p.m. Mas antes, queremos lembrar novamente, né, que aqui ao fundo nós temos uma praça